Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Estarmos mais uma vez aqui juntos na nossa aula de ciências. Estamos começando uma semana e eu espero que vocês estejam aí animados, preparados, né, com todo o seu material para nós iniciarmos outra caminhada, né, a rumo ao conhecimento. Temos aprendido muitas coisas esses dias. Vocês têm revisado, né, sobre os conteúdos. Nós já falamos sobre o universo, algumas características do universo, já falamos também sobre o magnetismo, algumas características do magnetismo. Passei atividade na semana passada sobre o magnetismo. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês a correção dessa atividade. Então, nós temos visto alguns conteúdos, né, bem interessantes. E ainda temos muitas coisas para aprender. Sobre a atividade, meninos, é importante que vocês façam sozinhos, tentem fazer sozinhos a atividade. Vocês já estão no 6º ano, é importante que vocês busquem, né, entender aquelas questões e respondê-las, né? Caso vocês não consigam, procure a ajuda do pai, me procure também. Eu estou disponível para vocês estarem tirando todas as dúvidas. Inclusive, muitos alunos mandaram as suas dúvidas e a gente teve aquele momento de explicar, de tirar todas as dúvidas. Mas é importante, meninos, que vocês tentem fazer sozinhos, leiam. Se não estiverem entendendo, voltem, né, ao conteúdo, aos vídeos, aquilo que nós falamos, aquilo que eu pedi para vocês escreverem, releio, porque a aprendizagem ela acontece dessa forma, você revendo, né, várias vezes aquele conteúdo. Não adianta, eu assisti uma videoaula, já aprendi tudo, isso não acontece. Você precisa assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário para que aquele conhecimento seja fixado na sua mente. Todos nós somos assim, até eu. Não adianta, eu vou ler um conteúdo, eu leio só uma vez, eu aprendo. Não, de jeito nenhum, eu preciso ler várias vezes aquele mesmo conteúdo. Então, busquem, né, a cada dia, a cada atividade, não somente na atividade de ciência, mas nas outras atividades, busquem essa compreender, né? Busquem essa atitude, né, de estar aprendendo através da releitura, da busca de novo daquilo que foi passado, tá certo? Hoje nós vamos estudar sobre as características gerais da Terra. Nós sabemos que a Terra é o terceiro planeta do nosso sistema solar, que ela foi formada há bilhões de anos e que ela é o único planeta que nós conhecemos que tem características para a existência de vida. Então, a busca, né, pelo conhecimento da Terra, de como a Terra foi formada, das características, né, de entender as características da Terra é algo que remota de muito tempo. Então, há muitos e muitos anos, os filósofos, as pessoas curiosas, elas sempre buscavam compreender todas essas características que a Terra tem. Então, daí surgiram, gente, várias concepções sobre o formato da Terra. Qual o formato da Terra? A Terra é quadrada? O que vocês acham? A Terra é plana, como essa figura que vocês estão vendo aí do lado? Então, o homem, o ser humano, ele passou a observar a Terra e as suas características, e baseado nisso, ele começou a criar várias concepções, vários conceitos, várias formas diferentes de compreender, né, como era a Terra, o seu formato, as suas características, né? Então, por muito tempo, se conservou a ideia de que a Terra era plana, como vocês estão vendo nessa figura aqui do lado. Muitos cientistas abandonaram essa ideia, mas ainda hoje nós temos pessoas que creem dessa forma, né? Eles são chamados de terraplanários, quer dizer, pessoas que concebem, que acreditam, que têm a ideia de que a Terra ela é plana. Mas aí, gente, qual é mesmo o conceito, aliás, qual é mesmo o formato, né? O conceito que se tem sobre o formato da Terra? Então, outros, né, acreditam que a Terra ela é esférica.
Mas outros já dizem que ela não é bem esférica, como nós observamos nos nossos desenhos, né? Ela tem esse formato irregular. Quer dizer, é, ela, por mais que ela tenha essa ideia de arredondada, mas ela não é totalmente arredondada, né? A sua superfície é irregular e a isso nós chamamos de geóide. Então, a Terra, para alguns, ela tem a forma geóide. O conceito hoje que nós temos, né, mais atual, né, do formato da Terra, é que ela é arredondada, né, ela é esférica, com os seus polos levemente achatados, né? Essa é a ideia que nós temos hoje sobre o formato da Terra, né? A ideia que prevalece, existem outras ideias, mas a ideia que prevalece, na verdade, é esse, né? De que, na verdade, ela não é 100%, o que muitos dizem, esférica, né? Mas ela vai ter esse formato achatado nos polos, ok? Existiam, gente, muitas concepções interessantes sobre o formato da Terra. Por exemplo, na Idade Antiga se achava que a Terra era um semicírculo, como vocês estão observando aí nesta imagem, sustentado por 4 elefantes sobre uma tartaruga. E se algumas delas se mexessem, gerava os terremotos. Então, essa era a ideia que alguns tinham na Idade Antiga sobre a formação da Terra. Já por muito tempo, na Idade Média, como muitos achavam que a Terra era plana, eles criaram, né, a ideia de que se viajássemos até o limite da Terra, como vocês observam aí nessa imagem, se os navios viajassem até o limite da Terra, eles cairiam no abismo, porque a Terra, como ela era plana, ela tinha um limite, e ao chegar nesse limite, o que teria após esse limite seria um abismo. Então, aí são algumas ideias que se tinham sobre o formato da Terra, de como a Terra era formada. Então, as pessoas, elas buscavam, assim, compreender. E aí, nessa busca de compreender como era a Terra, criavam-se muitas histórias, né? Muitas formas diferentes de ideias diferentes de como era a Terra. Tales de Mileto, por exemplo, foi um dos primeiros, né, a trazer a ideia do formato da Terra como plana. Tales de Mileto foi um filósofo que existiu antes de Cristo, né? Ele existiu entre 623 AC a 546 AC. Esse AC fala antes de Cristo, ele viveu antes de Cristo. E ele foi uma pessoa que teve uma influência muito grande sobre alguns conceitos. E a forma que ele entendeu, compreendeu, dentro das limitações que eles tinham na época, porque os filósofos, eles traziam os conceitos baseados só na observação. Não existia ainda a ciência, e eles apenas observavam. E baseado nas observações, ele concluiu que a Terra era plana. Só que Pitágoras, Aristóteles e Eratóstenes, que eram também filósofos e pessoas, né, que traziam vários conhecimentos, eles também compreenderam, né, um formato para a Terra. E, segundo eles, segundo a observação que eles tiveram, o formato da Terra era esférico, né? Então, já se vê aí um novo entendimento sobre o formato da Terra. Eratóstenes, ele foi bem mais além. Ele calculou o diâmetro da Terra e conseguiu um resultado bem aproximado ao resultado que conhecemos hoje, mesmo naquela época sem ter todos os equipamentos necessários para fazer isso. Então, ele também percebeu que se fixasse paredes nos lugares distantes, a sombra projetada em cada lugar seria diferente, sendo que se a Terra fosse plana, as sombras projetadas no mesmo dia e horário nesses locais teriam que ser iguais. Daí, ele provou, através dessa experiência, das varetas sendo projetadas, sendo colocadas em certos lugares, ele provou que a Terra não era plana, e sim esférica.
E mais tarde, né, os satélites artificiais e as sondas espaciais, com elas foi possível estabelecer que a Terra possuía cerca de 510 quilômetros quadrados e possuía um formato esférico. Então, os satélites eles foram muito importantes para o entendimento do formato da Terra. Hoje, a representação que nós temos é essa. A Terra ela é esférica, que ela tem dois polos, polo norte e polo sul, que ela é levemente inclinada, né? Então, aqui algumas evidências do formato esférico. Quais são as evidências que nos fazem entender que a Terra possui esse formato? Primeiro, a observação das constelações, né? Então, em um polo, você consegue observar uma constelação que já no outro ele não é observado naquele momento. Então, mostra o quê? Que há um movimento de rotação. O navio se deslocando também é uma evidência. Ao se deslocar o navio, com o tempo ele vai sumindo da sua visão. Se a Terra fosse plana, segundo eles, essa visão, né, daquele navio ela não deveria sumir. Então, se ele some, é porque há uma inclinação nessa Terra, comprovando, né, o formato esférico. E há sequência de dia e noite na Terra. Em um certo período, na Terra é dia, em outro é noite. Se ela fosse plana, não haveria essa diferenciação. Então, aqui são algumas evidências comprovando, né, que a Terra tem realmente esse formato esférico. Ok, meninos? Então, hoje nós vamos ficar, né, só com esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem aí no grupo e na próxima aula a gente continua. Tudo bem? Então, tchau e até a nossa próxima aula.